Terceira imputação: fraude processual. Consta também que, em conduta destacada da anterior, os denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, com Francisco Demiurgo Santos Cardoso, no dia 22 de janeiro de 1971, nessa cidade e subseção judiciária, inovaram artificiosamente o Estado. A. Da pessoa de Rubens Paiva, ao falsamente afirmarem que ele se evadira e que, portanto, não estava mais sob a responsabilidade do DOI. B. Do veículo Volkswagen placa GB 214899, motor no BF 97562, mediante combustão provocada por disparos de armas de fogo, por eles efetuados na estrada de Furnas, Alto da Boa Vista. Ambas as inovações foram feitas com o fim de induzir um erro o perito Lúcio Eugênio de Andrade, bem como o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o crime de homicídio cometido contra Rubens Paiva. Quarta imputação: quadrilha armada. Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada, com a finalidade de praticar crimes de humanidade, tipificados no ordenamento interno, como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A associação começou com a adesão dos denunciados em momentos distintos à organização criminosa e desenvolveu-se no interior do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, do 1º Exército e do Centro de Informações do Exército, CIE, órgãos dos quais os denunciados faziam parte, sediados nessa cidade e subseção judiciária. As 4 condutas imputadas foram cometidas no contexto de um ataque sistemático e generalizado à população civil, consistente, conforme detalhado na cota introdutória que acompanha essa inicial, da organização e operação centralizada de um sistema semiclandestino de repressão política, baseado em ameaças, invasões de domicílio, sequestro, tortura, morte e desaparecimento dos inimigos do regime. Os denunciados e demais coautores tinham pleno conhecimento da natureza desse ataque. Associaram-se com outros agentes para cometê-lo e participaram ativamente da execução das ações. O ataque era particularmente dirigido contra os opositores do regime e matou oficialmente 219 pessoas e desapareceu com outras 152, dentre elas a vítima Rubens Paiva. Não é demais registrar que a privação da liberdade da vítima nas dependências do comando da 3ª Zona Aérea e do DOI, do 1º Exército, era ilegal, porque nem mesmo na ordem vigente da data de início da conduta delitiva, agentes do Estado estavam juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física dos presos, e muito menos a sequestrar pessoas e depois fazê-las desaparecer. Com efeito, o artigo 153 da Emenda Constitucional de 1969 estabelece claramente que a prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que relaxará se não for legal. Mesmo o AI-5, de 13 de dezembro de 1968,
apesar de ter suspendido a garantia de habeas corpus para os crimes contra a segurança nacional, não excluiu o dever de comunicação da prisão, nem autorizou a manutenção de suspeitos, por tempo indeterminado, em estabelecimentos oficiais sob a responsabilidade de agentes do Estado. Portanto, ainda que a pretexto de combater supostos terroristas, não estavam os agentes públicos envolvidos autorizados a sequestrar a vítima, mantê-la secretamente em estabelecimento oficial, torturá-la até a morte e depois dar ao corpo um paradeiro conhecido somente pelos próprios autores do delito, dentre os quais os denunciados. Homicídio. Sequestrado no DOI, sob a responsabilidade do CIE e do próprio DOI, Rubens Paiva foi então vítima de violenta tortura cometida pelo integrante da equipe de interrogatórios da seção de informações do DOI, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, falecido no ano de 2005, dentre outros agentes ainda não totalmente identificados. A participação de Hughes no crime foi inicialmente revelada pelos militares, Armando Avolio Filho e Ronald José Mota Batista Leão. Posteriormente, as testemunhas Marilene Corona Franco e Lúcia Maria Murá Vasconcelos reconheceram Hughes como um dos autores das torturas que lhe foram aplicadas. Também, Riscala Corbage e José Antônio Nogueira confirmaram que Hughes integrava uma das equipes da subseção de interrogatório do DOI, do Primeiro Exército. A violência empregada contra a vítima, com a intenção de provocar sua morte, foi assim a causa das lesões internas que ocasionaram o óbito, motivo pelo qual está a conduta subsumida no artigo 121 do Código Penal. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. O homicídio foi cometido com o emprego de tortura, consistente na aflição intencional de dores e sofrimentos físicos e mentais agudos a Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários de cartas e papéis remetidos por dissidentes no Chile. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do CISA, do CIE e do DOI, do Primeiro Exército, para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e mantê-la sob forte vigilância armada. As condutas comissivas e omissivas imputadas a José Antônio Nogueira e a Rubens Paim Sampaio, adiante precisadas, foram penalmente relevantes para a ocorrência do resultado naturalístico do homicídio, motivo pelo qual são eles coautores do crime, nos termos dos artigos 11 e 25 do Código Penal. Convém frisar que os dois denunciados, na condição de superiores hierárquicos de Antônio Fernando Hughes de Carvalho, não apenas podiam, como também deviam ter agido para impedir a ocorrência do resultado, respondendo dessa feita pela omissão dolosa, também na condição de garantes. No caso de José Antônio Nogueira, mesmo após ser pessoalmente cientificado por 2 oficiais do Exército das torturas infligidas na vítima e que tais torturas poderiam levar o preso a óbito, não agiu para impedir o cometimento e consumação do homicídio de Rubens Paiva, quando devia e estava em condições de fazê-lo. O denunciado Rubens Sampaio, por sua vez, já informado da intensidade da tortura praticada contra Rubens Paiva, em cela militar e agindo em concurso com Fred Perdigão Pereira, dolosamente impediu o ingresso do capitão Ronald José Mota Batista Leão à sala onde a vítima estava, assegurando com sua conduta comissiva a progressão criminosa do homicídio.
Por esses motivos, José Antônio Nogueira e Rubens Paim Sampaio estão incursos nas penas do artigo 121. Motivo torpe, emprego de tortura, mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Na forma do artigo 25, concurso de agentes, ambos do Código Penal. Ocultação de cadáver. A solução encontrada pelos denunciados e demais coautores foi sustentar que a vítima fugiu. Porém, provavelmente em razão do status de ex-parlamentar ostentado por Rubens Paiva, não seria possível apenas anunciar o fato à família e censurar os jornais da época para que não divulgassem a notícia. E não obstante não se tenha chegado à identidade dos autores imediatos da retirada de Rubens Paiva das dependências do DOI e da posterior ocultação de cadáver em local ainda ignorado, há nos autos elementos seguros de convicção a respeito da participação dos denunciados: José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, na ocultação ainda não exaurida do cadáver da vítima. Tal participação consistiu: a. No caso do denunciado José Antônio Nogueira, na omissão conivente com a retirada do cadáver da vítima das dependências do DOI, e na posterior omissão em apurar o paradeiro do corpo, quando estava obrigado, em razão da função de comando do destacamento por ele exercida, a impedir a ocorrência e a permanência do resultado. B. No caso do denunciado Rubens Paim Sampaio, na omissão de seu dever de garante em fazer cessar a execução criminosa, mesmo após, confessadamente, ter tomado ciência da morte e da farsa executada. O denunciado foi informado do óbito porque, juntamente com Fred Perdigão Pereira, havia acompanhado o interrogatório da vítima no DOI, os dois na condição de membros da seção de operações do CIE. A comunicação da morte foi feita ao denunciado por telefone, através de um agente ainda não identificado do DOI, na própria data dos fatos. Mesmo ciente de que fora engendrada uma farsa, o denunciado deixou de impedir a consumação e permanência da ocultação do cadáver da vítima, quando estava obrigado a fazê-lo, seja em razão de sua posição hierárquica na estrutura do órgão diretamente envolvido nos fatos, seja porque havia ele, com sua conduta anterior, contribuído para a produção do resultado. Termo de declarações de Rubens Paim Sampaio. A respeito do caso envolvendo o ex-deputado Rubens Paiva, o declarante tem a dizer que em uma data recebeu um telefonema de uma pessoa do DOI, cujo nome não se recorda, informando que Paiva havia falecido de infarte. O declarante disse: "Espera aí." Em seguida, informou o fato a Coelho Neto, que então determinou que o corpo fosse levado ao IML. O declarante retornou a ligação ao DOI, mas então a pessoa do outro lado da linha lhe disse que haviam feito um teatrinho para ocultar o corpo. C. No caso dos denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, na omissão da identidade dos autores imediatos do crime, permanente tipificado no artigo 211 do Código Penal, bem como na manutenção, até hoje, da versão falsa apresentada, ambas as condutas dolosamente dirigidas a garantir a perpetuação da ocultação de cadáver. As condutas omissivas imputadas aos denunciados são penalmente relevantes porque contribuíram decisivamente para o resultado naturalístico do crime de ocultação de cadáver, tipo de natureza permanente. Por esse motivo, são eles coautores do evento nos termos dos artigos 11 e 29 do Código Penal. As imputações específicas aos 5 denunciados estão detalhadas na seção 2 dessa ação. Em razão de tais fatos, José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza
estão incursos nas penas do artigo 211 e artigo 29, concurso de agentes, ambos do Código Penal. 4. Fraude processual. Para o acobertamento do homicídio, não foi suficiente a ocultação do corpo de Rubens Paiva. Foi preciso também que os agentes envolvidos apresentassem alguma explicação aceitável para o desaparecimento de uma pessoa vista presa por 3 testemunhas no interior do DOI. Sem a farsa urdida, da qual participavam o então capitão Raimundo Ronaldo Campos e os então sargentos Jaci Souza e Jurandir Souza, não seria possível manter-se por tanto tempo a versão de que a vítima fugira. A farsa começou com uma ordem manifestalmente ilegal dada aos 3 denunciados pelo major subcomandante do DOI, Francisco Demiurgo Santos Cardoso, já falecido. Pega uma equipe, leva para o Alto da Boa Vista, diga que o prisioneiro fugiu, metralhe o carro para parecer que ele fugiu e volte. A ordem, revelada somente agora, após 43 anos, foi cumprida pelos 3 na madrugada do dia 22 de janeiro de 1971. Acompanhado por Jaci e Jurandir Souza, Raimundo Ronaldo Campos conduziu o automóvel Volkswagen, placa GB 214899, motor BF 97562, disponibilizado ao destacamento, até um trecho da estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista. Chegando ao local, os 3, previamente ajustados, efetuaram 18 disparos de arma de fogo de calibre 45 contra o veículo, sendo 2 no capô do porta-malas, 5 no paralama dianteiro esquerdo, 2 no interior do porta-malas, 5 no tanque de gasolina, 3 na lateral dianteira esquerda e 1 na lateral traseira esquerda. Segundo Raimundo Ronaldo Campos. Aí, o Demiurgo, com ordem de alguém, porque ele não podia dar essa ordem, resolveu montar uma operação para dizer que Rubens Paiva fugiu. Eu não sei se ele já tinha morrido, ninguém sabe, ninguém viu. Eu não vi. O Demiurgo deve ter visto. Aí eu fui fazer essa operação cinematográfica. Atiramos no carro. Fui eu e 2 sargentos. Acho que eram irmãos. Sei que eram paraquedistas. Eles eram da equipe que estava naquele dia. Podiam ser outros 2 qualquer, mas escolheram aqueles 2. Terminou aquele dia. Eles foram embora e eu nunca mais os vi. Quem me deu essa ordem diretamente foi o Demiurgo. Alguém deu para ele, porque ele não mandava. Alguém deu para ele. Fomos em um carro, era um Fusca. Paramos num lugar ermo. Saltamos do carro, metralhamos o carro e tocamos fogo no carro. Chamamos os bombeiros e a polícia. Pegou fogo. Demorou a pegar fogo. O carro pegou fogo pelos tiros. O DOI não usava uma metralhadora. O DOI usava o armamento individual de cada um. Uma pistola 9mm. Não era uma 45. Devem ter sido 5 ou 6 tiros de cada um. Ficamos aguardando no local. Veio a polícia da Delegacia da Tijuca. Foi feita uma ocorrência pela Delegacia, Polícia Civil. Os bombeiros foram lá, mas já não tinha mais o que apagar. Voltamos para o quartel, contamos o ocorrido, fizemos o mapa e o registro. Em decorrência da ação criminosa dos denunciados, o veículo incendiou-se. Os 3 então chamaram os bombeiros e depois registraram a ocorrência junto ao 19º Distrito Policial. Em momento posterior, Raimundo Ronaldo Campos ainda assinou a parte sem número 42, datada de 22 de janeiro, não redigida por ele, na qual falsamente afirma que, às 4 horas do dia 22 de janeiro de 1971, em consequência das informações prestadas pelo cidadão Rubens Paiva, levei-o acompanhado da equipe BDA-AET, Brigada Aeroterrestre, para indicar uma casa onde poderia estar elemento que trazia correspondência do Chile. O Sr. Rubens não conseguiu identificar a casa
e ao regressar na pista de descida do Alto da Boa Vista, lado da usina, o Volks da equipe do DOI foi interceptado por 2 Volks, um branco e outro verde ou azul claro, que violentamente contornaram a frente do carro do DOI, disparando armas de fogo. A equipe rapidamente abandonou o carro, refugiando-se atrás de um muro, respondendo ao fogo. O carro logo incendiou-se. O Sr. Rubens saiu pela porta esquerda, atravessou a rua, refugiando-se atrás de um poste, enquanto elementos desconhecidos, provavelmente terroristas, pelo tipo de ação desencadeada, dispararam de trás dos carros sobre o nosso carro. Ele corria para dentro de um dos carros, os quais logo partiram em alta velocidade. Ao cessarem os tiros para o embarque dos terroristas, aproveitamos e atiramos violentamente, conseguindo quebrar o vidro traseiro de um dos carros e, com certeza, atingindo um dos elementos que, com um grito, caiu no chão, sendo arrastado para dentro do carro já em movimento. Desceram a estrada em alta velocidade sob uma saraivada de balas disparadas pela equipe. O carro do DOI, a essa altura, já ardia completamente. Foi participado ao 19º DP e ao Corpo de Bombeiros que compareceram ao local, porém não conseguindo salvar o carro. Na hora em que a equipe abandonou o carro, foram deixados no seu interior 2 carregadores de metralhadora 9mm Beretta. Não houve feridos por parte dos elementos do DOI. Raimundo Ronaldo Campos, oficial de permanência. Ouvido pelo Ministério Público Federal, o denunciado Raimundo Ronaldo Campos declarou que o Major Demiurgo mesmo fez o documento parte sem número e mandou eu assinar, porque eu tinha que assinar. Se eu não fizesse tudo isso, eu seria, sabe o quê? Punido. Eu era um capitão, o resto era tudo major, tenente-coronel, general, o diabo. Se eu não fizesse, eu iria ser transferido do Rio de Janeiro lá para o interior do Rio Grande do Sul, ou para a Amazônia. Então, eu tinha que fazer. Assinar o que ele me desse para assinar. Então, eu assinei isso aqui. Foi ele que fez. Ou ele, ou não sei quem acima dele, eu não sei. Era para dizer que tinha havido uma troca de tiros, uma tentativa de sequestro, uma coisa assim. Eu nunca vi Rubens Paiva. Eu nem sabia que ele estava lá. Eu só vim a saber depois porque eu tinha que fazer o registro no meu mapa da missão. E eu, quem era o cara? E me deram o nome dele. Então, é isso aí. Quadrilha armada desenvolvida no contexto de organização criminosa. Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade, tipificados no ordenamento interno, como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A quadrilha em questão, verdadeira organização criminosa para fins de direito, consolidou-se com o golpe de Estado de 1964 e seus remanescentes permaneceram em atividade até ao menos junho de 1981. Tinha âmbito nacional e congregou um grande número de agentes, civis e militares, a maioria integrantes da chamada Comunidade de Informações, Rede Nacional de Pessoas e Organismos de Estado, envolvidos na repressão política ditatorial. Ainda que os denunciados e demais integrantes da quadrilha agissem em nome do Estado,
os crimes por eles cometidos não estavam, de nenhum modo, amparados pelo direito vigente à época, nem mesmo por aquele emanado do próprio movimento golpista. Os sequestros cometidos por integrantes da organização eram antijurídicos, porque as prisões não eram seguidas de comunicação à autoridade judicial, como já determinava a lei vigente à época, havendo nos autos ainda provas de que, a partir de 1971, presos políticos foram levados a um centro clandestino de torturas mantido pelo CIE em Petrópolis, hoje conhecido como Casa da Morte. O denunciado Rubens Paim Sampaio, inclusive, confessou que foi responsável por manter sequestrada naquela casa a testemunha Inês Etienne Romeu. Além disso, como já mencionado, nem mesmo na ordem vigente no período eram os denunciados e demais integrantes da organização juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física das pessoas que estavam sob suas custódias, e muito menos a sequestrar pessoas, matá-las e depois fazê-las desaparecer. As condutas típicas atribuídas aos denunciados eram, assim, antijurídicas. São também culpáveis porque todos tinham plena e real consciência da ilicitude dos atos praticados, tanto que, ainda que por eles cometidos em nome do Estado, jamais foram assumidos por eles como atos oficiais, permanecendo na clandestinidade das ações criminosas publicamente negadas. Portanto, não há nenhuma dúvida de que, ainda que agindo em nome do Estado, todos os membros da quadrilha armada estavam conscientemente associados para praticar crimes. Especificamente no que se refere aos denunciados José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza, a adesão à quadrilha armada ocorreu no Rio de Janeiro, no interior do DOI, do 1º Exército e do CIE. Como descrito na manifestação anexa à denúncia, tais órgãos integravam o sistema instituído pelo Diretriz Presidencial de Segurança Interna, para suprimir a oposição ao regime, mediante ações criminosas cometidas e acobertadas por agentes do Estado. O CIE estava subordinado diretamente ao gabinete do ministro do Exército e funcionava no próprio prédio do Ministério, na Avenida Presidente Vargas, nessa subseção judiciária. Ao menos entre 1970 e 1974, o órgão manteve equipes de operações comandadas por majores e capitães, com formação na área de informações, dentre os quais o denunciado Rubens Paim Sampaio e os capitães Fred Perdigão Pereira e Paulo Malhães, já falecidos. Os oficiais eram subordinados ao tenente-coronel José Luiz Coelho Neto, também já falecido, e tinham à disposição ao menos 3 sargentos para acompanhá-los em missões de sequestro, tortura e também de homicídios e ocultações de cadáver, de opositores do regime, especialmente os integrantes de organizações da esquerda armada. Posteriormente, o já coronel José Antônio Nogueira passou a comandar toda a seção de operações do CIE. Consoante, comprovou-se através de documento apreendido na residência do militar Paulo Malhães, membro da organização criminosa recentemente falecido. Convém registrar que, poucas semanas antes do óbito, Paulo Malhães confessou ter recebido ordens do CIE para retirar os restos mortais de Rubens Paiva da praia do Recreio dos Bandeirantes e ocultá-los em lugar ainda ignorado. O DOI, por sua vez, estava subordinado à 2ª seção do comando do 1º Exército e funcionou a partir de meados de 1970 e até o início da década de 1980, em 2 prédios do Batalhão de Polícia do Exército, também nessa subseção judiciária. O denunciado José Antônio Nogueira, como será melhor detalhado adiante, comandou o destacamento entre novembro de 1970 e maio de 1971,
mas já havia aderido à organização criminosa desde o final do ano de 1969 e início de 1970, momento em que passou conscientemente a atuar na coordenação de equipes de operações, responsáveis por invasões de domicílio e sequestros de suspeitos de oposição ao regime. Tais ações, convém repetir, eram antijurídicas, porque contrariavam a legalidade vigente na época, inexistindo causa de exclusão da ilicitude para elas, seja no direito interno, seja no direito internacional.